Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as pessoas que nos acompanham pela Rádio Senado, os que nos acompanham pela TV Senado, os internautas que nos acompanham. Senhor presidente, eu tinha pensado em falar hoje um pouco sobre a questão da cultura no Brasil e particularmente nesse governo Bolsonaro. Porém, diante da votação que nós tivemos no dia de ontem aqui, da medida provisória que permite a participação do capital estrangeiro nas empresas aéreas, até 100% inclusive, e principalmente por outras medidas que acompanham essa medida provisória, eu optei por hoje, mais uma vez, tratar desse tema. Em primeiro lugar, a medida provisória, ou as decisões que estão ali contidas, me parecem pertinentes. Nós também sempre tivemos um nível de restrição à participação do capital estrangeiro em empresas brasileiras, mas obviamente isso hoje já é uma realidade. Algumas dessas empresas que aí estão já têm por outras vias participação, às vezes até de 100%, de capital estrangeiro, e o que nos importa é que sejam empresas brasileiras que aqui venham, se instalem, enfim, ou que possam adquirir ações das empresas que são originalmente do país. Não é essa hoje uma questão tão decisiva. Mas, obviamente, que isso não pode ser feito sem nenhum tipo de contrapartida. E foi por essa razão que, na reunião do Colégio de Líderes aqui do Senado, quando o senador Roberto Rocha trouxe o tema da medida provisória, porque ele era o seu relator, nós todos concordamos com a ideia que foi levantada naquele momento pelo senador Eduardo Braga, pela senadora Simone Tebet e outros companheiros e companheiras que lá estavam, de que teríamos que ter uma contrapartida dessas empresas no que diz respeito à aviação regional. No Brasil, lamentavelmente, apenas onde a aviação regional ela é bastante lucrativa, nós temos tido a regularidade de voos, de funcionamento de companhias aéreas que tenham essa destinação. E nós sabemos que a existência do transporte aéreo é fundamental, inclusive, para o desenvolvimento econômico de diversas dessas regiões. Por exemplo, em Pernambuco, que teve durante um curto espaço de tempo, uma companhia regional que não somente ia para o interior de Pernambuco, mas também para capitais e cidades importantes de outros estados do Nordeste. Isso teve um impacto muito grande do ponto de vista da ampliação, da relevância econômica, cultural, política, social de várias das cidades beneficiadas com essa decisão. Mas ainda que naquele período, dada a política que foi implementada pelos governos do PT, de melhoria do padrão aquisitivo da população, de crescimento real da renda e dos salários no Brasil, com ampliação do emprego, nós tivemos um crescimento significativo da utilização do transporte aéreo no Brasil, inclusive com o crescimento da demanda para uma aviação regional. Então, a decisão que foi tomada de incluir
um percentual mínimo de compromisso dessas empresas com a aviação regional me pareceu perfeitamente apropriado. E, embora o governo não tenha concordado com a inclusão na medida provisória para gerar menos debates e conflitos, mas se comprometeu em editar um decreto, uma medida provisória que estabeleça que pelo menos 5%, aí vamos ter que discutir se é da malha, se é do número de quilômetros percorridos, enfim, pelo menos 5% tem que haver em termos de investimento na aviação regional. Isso pode fazer uma grande diferença para estados como o nosso, o estado de Pernambuco, que hoje tem condição de receber voos não somente em Caruaru, mas também em Serra Talhada, que teve uma grande reforma no seu aeroporto para se adaptar à recepção de voos comerciais. E hoje Pernambuco só tem voos regionais para Fernando de Noronha e para Petrolina, com passagens, inclusive, com custos exorbitantes. E para essas regiões, especialmente Caruaru, que se situa hoje como um importante centro universitário, centro de ensino, e também como um dos polos de confecções que nós temos no nosso estado. E próximo a Caruaru nós temos toda aquela região do Agreste Setentrional, com Santa Cruz do Capibaribe, com Toritama, com tantas outras cidades que, estando próximas a Caruaru, podem também se beneficiar de voos regionais para ali destinados. E Serra Talhada, que se situa na região do Sertão do Pajeú, mas também próxima à região do Sertão Central, pode também experimentar um grande avanço do ponto de vista turístico, cultural, do ponto de vista econômico. Ela que já é uma cidade que abriga vários campi de universidades, que tem faculdades privadas, que tem um grande shopping center em processo de conclusão para inauguração, que tem indústrias que foram trazidas pela atual administração municipal do prefeito Luciano Duque. Portanto, para nós, se tivermos realmente condição de avançar com a aviação regional, nós permitiremos uma integração no nosso estado bastante importante, bastante positiva. Ainda que seja em Serra Talhada, nós temos condição de atingir também toda a região, temos condição de ter repercussões sobre aquela região próxima a Paulo Afonso, as cidades ali de Petrolândia, de Floresta, tantas outras que se situam naquela região e que podem também ser beneficiadas. Então, a nossa expectativa é que o governo possa cumprir aquilo que o senador Fernando Bezerra, líder do governo, ontem assumiu durante o processo de votação da medida provisória, que é realmente de aproveitar esse debate para nós termos um incremento da aviação regional no nosso país. Mas eu queria principalmente me referir à decisão que foi tomada pelo Congresso Nacional de extinguir a cobrança de bagagem despachada pelas empresas aéreas no Brasil. Nós tivemos essa decisão tomada por intermédio de uma resolução da ANAC. Essa resolução foi contestada
Eu, inclusive, tive a oportunidade de apresentar aqui um decreto legislativo para suspender essa decisão, por entender que ela não poderia ter sido tomada pela ANAC, que estaria, na verdade, usurpando poderes que são desse Congresso Nacional e que era uma medida que afrontava totalmente o interesse da economia popular, dos cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. À época houve audiências públicas, houve debates, a ANAC esteve aqui, a ABEAR esteve aqui, tentando nos convencer de que essa era uma medida positiva, que teria, inclusive, como consequência importante a diminuição no preço das passagens aéreas. E, ao contrário, o que aconteceu é que, ao longo do tempo, o preço das passagens aéreas, as tarifas foram elevadas, foram instituídos mecanismos de cálculo dessas tarifas que são extremamente pouco transparentes e que, ao final, fizeram com que a população pagasse por mais essa medida que certamente só serviu para ampliar os lucros das empresas aéreas no Brasil e para gerar muitos conflitos, para gerar muitos incômodos aos usuários do transporte aéreo no Brasil. A definição de mais de uma bagagem se somava e tem se somado a ação das empresas para, na porta do avião, fazer o despacho de bagagens que não poderiam ser levadas a bordo, ou já o esgotamento desses espaços, a superlotação com as bagagens, e aí tempo perdido, atrasos na saída dos voos, incômodos de pessoas que tinham que, de última hora, retirar pertences de valor dessas bagagens, portanto, benefícios praticamente nenhuns. Porém, depois que a crise da empresa Avianca se estabeleceu no Brasil, crise essa que é muito estranha, porque não atingiu a empresa Avianca colombiana, mas depois que se estabeleceu no Brasil essa crise, o abuso das empresas aéreas em relação ao valor das passagens tornou-se um escândalo, uma vergonha. E essa decisão do Congresso Nacional vem, inclusive, como um aviso a essas empresas. Elas não têm o direito de promover a exploração que estão promovendo com a população do nosso país. Anteriormente, eles utilizavam critérios e diziam: não, mas se você compra a passagem com antecedência X, vai comprar por um preço razoável, e à medida que o tempo vai passando e vai chegando mais perto, ela vai se tornando mais cara pela lei da oferta e da procura. Mas acontece que no momento atual, se você comprar a passagem um mês antes, 2 meses antes, ela é tão cara quanto se você comprar na hora que vai viajar, mostrando que essas empresas se aproveitaram da crise gerada pela falência da Avianca, pela sua tentativa de recuperação judicial, serviu para que esses tubarões do transporte aéreo atacassem os consumidores, explorassem os usuários do transporte aéreo, e é em boa hora que essa decisão vem. Não só porque nós vamos deixar de onerar as pessoas, já vi, por exemplo, em rede social, gente dizendo que despachou uma mala de 23 quilos numa viagem internacional e chegou a pagar R$1.000. R$500, R$600. Quer dizer,
uma coisa completamente sem qualquer sentido. E a partir de agora, nós vamos ter a proibição da cobrança de bagagem até 23 quilos, a depender se é aviação regional, internacional ou enfim, nesses 3 casos, não é? E que, sem dúvida, vai ser um ônus a menos para as pessoas que utilizam o transporte aéreo. E eu acho que isso, senador Rodrigo, a quem eu darei a palavra já, e isso deve servir como um alerta para as empresas aéreas. Esse Congresso está discutindo um projeto de lei que trata do funcionamento das agências reguladoras. No Brasil, infelizmente, algumas agências, inclusive a ANAC, ao invés de serem um órgãos mediadores do mercado privado, mediador entre consumidor e quem vende o serviço, para eliminar as imperfeições do mercado, têm sido órgãos omissos que fazem simplesmente assistir abusos permanentes, como agora, inclusive, esses que eu citei das companhias aéreas. Mas eu ouço com atenção o senador Rodrigo Cunha. Agradeço ao senador Humberto Costa pela parte, ao passo que parabenizo, mais uma vez, por levantar esse tema, um tema de extrema importância, que afeta não apenas o turismo, mas o desenvolvimento do nosso país. E Vossa Excelência aqui lembra muito bem que, durante muito tempo, as passagens aéreas eram tratadas como um item de luxo para classes altas da sociedade. Então, a gente viveu essa época e, em um momento, nós tivemos o acesso da sociedade, das pessoas que não têm muitos recursos ao transporte. Um transporte aéreo é um transporte que faz com que as pessoas se locomovam com maior facilidade, e a quantidade de pessoas que fazem uso faz com que as empresas tenham um lucro cada vez maior. Mas a partir do momento, e Vossa Excelência tocou no ponto-chave, em que nós não temos uma concorrência, o que prevalece é a lei da oferta e da procura, sem dúvida nenhuma. Então, no caso como esse, hoje, para ir ao meu estado de Alagoas, como a gente fala, apenas uma perna, pagar R$ 1.700, exatamente. Apenas uma perna paga R$ 1.700, você vai e volta, já são R$ 3.400. Então, é um absurdo. E ao abrir o mercado desta forma, tentando puxar novas empresas para o mercado de consumo interno, acredito que nós vamos fazer com que essa lei da oferta e da procura prevaleça, e que não a lei da usura, porque a gente percebe em várias situações, não é apenas a mala que está sendo cobrada, a bagagem que está sendo cobrada. O assento ele é cobrado. Muitas vezes o consumidor nem sabe, como também a alimentação hoje é cobrada. Então, o consumidor tem a opção de comer ou não comer. Mas tudo isso não é pelo argumento de que vai baixar as passagens. Não é. A gente sabe que o que vai fazer baixar o preço das passagens é justamente a concorrência, não tem outra forma. Pode colocar gratuito. Se a gente fizer alguma legislação aqui para determinar com que a alimentação seja gratuita, o assento seja gratuito, a bagagem seja gratuita, se não tiver empresas concorrendo, o preço não baixa. Então, o que vai fazer baixar é isso, é para abrir para o mercado estrangeiro. E Vossa Excelência também trouxe aqui a grande preocupação do nosso mercado interno, né, através dos destinos regionais, serem prestigiados nesse momento, né? Na verdade, é não regredir neste ponto, fazendo com que outros destinos que são importantes também para o desenvolvimento, para o nosso turismo, seja levado em conta. Então, nesse ponto, o consumidor, acredito que pode comemorar, sim, absurdos, como Vossa Excelência também trouxe, de pagar R$ 600, R$ 700 para uma viagem internacional levar uma bagagem, é inaceitável. Então, o consumidor que hoje passa a pagar, que antes pagava, hoje vai passar a não pagar por essa bagagem. Não é isso que vai fazer encarecer. Então, a gente vai acompanhar outros procedimentos em que as agências reguladoras e também quem propõe mudanças com benefício imediato para o consumidor, se esse poder não ficar atento,
vai ser realmente um faz de contas. E aqui eu quero mais uma vez ressaltar o que foi aprovado há 2 meses aqui por esse plenário, algo de extrema importância, que é o cadastro positivo. Uma das principais justificativas, inclusive todos os parlamentares que se manifestaram, foram também no sentido de que, aprovando o cadastro positivo, o acesso ao crédito para o consumidor ficará mais barato. E esta casa colocou um elemento importante, um elemento de análise após um prazo, para saber se de fato fez com que esse acesso ao crédito ficasse mais barato. Então é dessa forma que essa casa colabora para o bolso do brasileiro. Então parabenizo Vossa Excelência por trazer esse assunto que é o assunto do momento, e que as pessoas estão, sim, comemorando a postura que essa casa teve no dia de ontem. E ressaltando também que Vossa Excelência trouxe logo no início da fala, o senador Randolph também foi muito ativo nesse ponto, de valorizar o nosso papel de ser uma casa revisora. Então, chegar aqui, o que eu acompanho em algumas câmaras municipais, algumas assembleias legislativas, e imaginar que na alta cúpula, digamos assim, do poder legislativo, ter aquele famoso rolo compressor que lhe tira a possibilidade de fazer qualquer alteração necessária, é inaceitável. Então, eu acho que nós devemos sempre levantar a voz sobre esse sentido e contará com o meu apoio. Agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo integralmente ao meu pronunciamento e ouço a parte do senador Randolfo Rodrigues para concluir a minha fala, senhor presidente. Será bem rápido, meu caríssimo senador Humberto. É que eu não deixei de ser provocado quando Vossa Excelência falou de preço de passagem, porque imagine Brasília-Macapá. A regra não são passagens com preços mais agradáveis. A regra são passagens que são equiparados a preços de Belém para Miami, de Brasília para Miami, deste padrão. Tem alguma coisa errada que eu acho que nós temos que, de fato, analisar do mercado da aviação civil brasileira. Essa situação que Vossa Excelência muito bem destaca agora, da quebra da Avianca, reforça um caráter de monopólio. Então, eu acho que o Congresso Nacional ontem deu uma resposta, não só na abertura do capital, que me parece que até o setor aéreo considera que é necessário. Mas o Congresso Nacional foi mais adiante e acho que o fez bem. Advertiu claramente que tem que ter uma resposta do setor aéreo nacional aos altíssimos preços de passagem. Não é aceito. Nós praticamos um preço de passagem que me parece que é um pouco fora do padrão mundial. Acho que vão ter tenho certeza que tem 2 decorrências da decisão de ontem. Uma é a abertura para novas empresas virem para o Brasil. A outra é nós avançarmos, repito, eu espero que semana que vem nós votemos o marco regulatório do turismo no Brasil, e ao votarmos o marco regulatório, a Lei Geral do Turismo, a ideia, eu espero que o governo cumpra o seu compromisso e edite um decreto em relação à aviação regional. Nós do Nordeste e da Amazônia, do Norte e do Nordeste, sabemos muito do Norte e do Nordeste a importância e a necessidade da aviação regional. Então, se o governo não editar, é necessário nós aprovarmos no marco regulatório do turismo brasileiro os dispositivos que foram sugeridos aqui na Comissão Mista do Senado em relação à aviação regional. Cumprimento a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo integralmente ao meu discurso. Queria fazer uma sugestão, porque eu acho que esse tema ele é do interesse de todos os senadores, porque é um interesse da população brasileira. Poderíamos organizar um debate sobre a situação do transporte aéreo no Brasil. Vários de nós escolhermos aí uma comissão, trazermos aqui a ANAC, trazermos a ABA e dizermos claramente que se esse tipo de prática predatória continuar a existir, as instituições, entre elas o Congresso Nacional, terão que se posicionar de forma muito mais firme. Por último, eu quero só dizer que me senti muito feliz com essa decisão de ontem, porque todos aqui sabem, eu fui a pessoa que apresentou a proposta de decreto legislativo sustando a cobrança de bagagem despachada.
nós tivemos aqui a aprovação unânime do Senado, todos os senadores votaram e, no entanto, até hoje a Câmara dos Deputados não havia votado. Então, a votação dessa medida provisória, que agora tornou lei a proibição da cobrança da bagagem, que ela se tornasse realidade. E, por último, eu tenho certeza, espero, aqui foi dito ontem também pelo líder do governo, que não acontecerá nenhum tipo de veto por parte do presidente da República. E se houver, estaremos todos unidos para derrubar esse veto no Congresso Nacional. Obrigado, senhor presidente. Desculpe por ter extrapolado o tempo e agradeço a todos e a todas. Parabéns pelo pronunciamento e pela postura como líder do PT nesse fato e tantos outros aqui que se orgulha a todos nós. Eu chamo para usar a palavra nesse momento, como líder, o senador Rodolfo Rodrigues. E, ao mesmo tempo, aproveito o período de Vossa Excelência minha tribuna para registrar a presença conosco da Escola Interamérica Ensino Fundamental de Goiânia. Sejam todos bem-vindos aqui no palco da democracia, Senado Federal. Aqui o senador Álvaro Dias, falou o senador Humberto Costa, vai falar ainda o senador Rodrigo Cunha, e agora, nesse momento, o senador Randolfo Rodrigues fala pela liderança.